A Arca da Aliança. Mistério, fé e a presença de Deus. Segundo a Bíblia, a Arca da Aliança não era apenas um objeto sagrado, mas a mais poderosa e simbólica representação da presença de Deus entre o seu povo. Construída por ordem direta do Senhor no tempo de Moisés, Êxodo 25:10 a 22, a arca era feita de madeira de acácia revestida de ouro puro, com querubins esculpidos sobre a tampa, chamada de propiciatório, onde Deus se manifestava em glória. Dentro da arca estavam 3 elementos profundamente significativos para a história e fé de Israel. As tábuas da lei, contendo os 10 mandamentos dados por Deus no Monte Sinai. A vara de Arão que floresceu, símbolo da escolha divina pelo sacerdócio levítico. Um pote com maná, lembrança do sustento sobrenatural de Deus durante os 40 anos no deserto. A arca acompanhou Israel por gerações, atravessando o Jordão, derrubando muralhas em Jericó e sendo estabelecida no Santo dos Santos do Templo de Salomão, em Jerusalém. Era o ponto máximo da adoração, onde o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano, no dia da expiação, Yom Kippur, para interceder pelo povo. No entanto, após séculos de centralidade espiritual, a arca desaparece misteriosamente do relato bíblico. O último momento em que é mencionada com clareza é durante o reinado de Josias, 2 Crônicas 35:3. Com a destruição do primeiro templo pelos babilônios em 586 a.C., o destino da arca se torna um dos maiores enigmas da história bíblica. O Antigo Testamento silencia quanto ao que aconteceu com ela. Nenhum relato confirma sua destruição, roubo ou translado. Teorias sobre o destino da arca. Ao longo dos séculos, muitas hipóteses e tradições surgiram tentando explicar o que teria ocorrido com a Arca da Aliança. Escondida pelos sacerdotes. Uma teoria amplamente aceita por estudiosos judeus é que os levitas, conhecendo a iminente invasão babilônica, esconderam a arca em algum lugar secreto, possivelmente em túneis sob o monte do templo. Essa ideia é sustentada por registros no Talmude e textos apócrifos, como o segundo livro de Macabeus, 2:4 a 8, que relata que o profeta Jeremias teria ocultado a arca em uma caverna no Monte Nebo. 2. Levado para a Etiópia. Uma antiga e persistente tradição etíope afirma que a arca foi levada para a cidade de Aksum, onde permanece até hoje, guardada na capela da igreja de Santa Maria de Sião. Segundo essa narrativa, teria sido transportada por Menelik, suposto filho do rei Salomão, com a rainha de Sabá. Apenas um único guardião designado tem permissão para ver a arca, o que levanta dúvidas quanto à autenticidade da alegação, mas também aumenta o fascínio e a aura de mistério em torno do local. Terceira enterrada em Jerusalém. Alguns arqueólogos e estudiosos sugerem que a arca ainda está em Jerusalém, enterrada sob o próprio Monte do Templo ou em cavernas próximas. A escavação nesse local, no entanto, é extremamente restrita por razões políticas e religiosas, o que torna qualquer investigação quase impossível. A arca ainda existe? A verdade é que até hoje, nenhuma descoberta arqueológica confirmou o paradeiro da Arca da Aliança. Não há evidência física de que ela tenha sido destruída, e seu desaparecimento permanece como um dos grandes mistérios bíblicos. Para muitos judeus, sua redescoberta está atrelada a eventos escatológicos, e só acontecerá com a vinda do Messias e a reconstrução do templo em Jerusalém. Na tradição cristã, há também interpretações simbólicas da arca, especialmente em textos como o Apocalipse 11:19, onde a arca é vista no céu, representando a nova e eterna aliança em Cristo. Em resumo, a Arca da Aliança continua sendo um dos objetos mais reverenciados e misteriosos das Escrituras. Ela não é apenas uma relíquia perdida, mas um símbolo eterno da fidelidade de Deus, de sua aliança com o seu povo e da esperança de que, um dia, tudo aquilo que está oculto será revelado. O Anticristo, uma figura, um espírito ou um sistema. Quando se fala sobre o fim dos tempos, poucas palavras causam tanto impacto quanto Anticristo. Para muitos, ela evoca imagens de um governante mundial maligno, operando sinais e maravilhas,
enganando multidões e perseguindo os fiéis. Mas há um detalhe surpreendente que muitos ignoram. A palavra anticristo não aparece nenhuma vez no livro do Apocalipse. Isso mesmo, o termo anticristo é exclusivo das epístolas de João. 1 João 2,21, 2,22, 4,3 e 2 João 1,7. E o que João diz sobre ele? Que já surgiram muitos anticristos e que o espírito do anticristo já está no mundo. Ou seja, segundo João, o anticristo não é apenas uma figura futura e única, mas um princípio espiritual, uma influência opositora a Cristo que já estava em ação desde os tempos apostólicos. Então, quem é a besta do Apocalipse e o homem da iniquidade? Embora a palavra anticristo não apareça em Apocalipse, muitos associam o conceito à besta descrita em Apocalipse 13. Essa figura é apresentada como uma autoridade global com poder para realizar sinais, exigir adoração e dominar economicamente o mundo. Aquele que impõe a famosa marca da besta. Já em 2 Tessalonicenses 2, o apóstolo Paulo fala sobre o homem da iniquidade, ou filho da perdição, que se exalta contra tudo o que se chama Deus, sentando-se no templo como se fosse o próprio Deus. Ele será destruído pela manifestação gloriosa da vinda de Cristo. Essa descrição lembra muito a figura da besta, o que leva muitos estudiosos a concluírem que anticristo, besta e homem da iniquidade são, no fim das contas, manifestações diferentes da mesma realidade maligna. Outros intérpretes veem esses personagens como representações distintas, porém ligadas. A besta como um sistema político-religioso opressor, o homem da iniquidade como um líder específico dentro desse sistema, e o espírito do anticristo como a influência que prepara o terreno espiritual para tudo isso. Anticristos ao longo da história. Desde os primeiros séculos, vários nomes foram apontados como o anticristo de sua época. O imperador Nero, cruel perseguidor dos cristãos, é frequentemente citado. Na Idade Média, teólogos reformados chamaram o papado de anticristo. Outros nomes surgiram ao longo dos séculos. Napoleão Bonaparte, Adolf Hitler, Joseph Stalin e até líderes políticos contemporâneos, dependendo da visão escatológica e ideológica de quem interpreta. Mas João já havia advertido: todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo. 1 João 4,3. Ou seja, não se trata apenas de um nome ou de um governante, mas de qualquer doutrina, sistema ou pessoa que negue ou distorça a verdade de Cristo. Então o anticristo é uma pessoa, um sistema ou ambos? A verdade é que há espaço bíblico para todas essas possibilidades. Como pessoa, uma figura carismática e poderosa que surgirá nos últimos dias com autoridade global e enganará muitos. 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10, Apocalipse 13, 5, 8. Como sistema, uma estrutura mundial anticristã que se opõe aos princípios do reino de Deus, política, econômica e espiritualmente. Como espírito, uma influência presente ao longo da história, preparando o cenário para o engano final e se manifestando em diferentes formas e agentes. Apesar das muitas especulações, a identidade definitiva do anticristo, seja como indivíduo, sistema ou espírito, continua envolta em mistério. O Novo Testamento adverte que ele virá com poder de engano, mas também nos garante que Cristo o destruirá com o sopro da sua boca. 2 Tessalonicenses 2,8. Mais importante do que identificar quem é o anticristo é estar alinhado com Cristo, conhecendo a verdade, permanecendo firmes na fé e discernindo os tempos. Como escreveu João: filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. 1 João 2,18. As duas testemunhas, mistério, poder e propósito no fim dos tempos. No capítulo 11 do livro do Apocalipse, o apóstolo João nos apresenta duas figuras enigmáticas conhecidas simplesmente como as duas testemunhas. Elas surgem no cenário dos últimos dias com uma missão poderosa e impactante: profetizar por 1260 dias, o equivalente a 3 anos e meio, durante um período de intensa tribulação,
Essas testemunhas não são personagens comuns. Elas são descritas como dotadas de autoridade divina para realizar sinais e juízos. Podem fechar o céu impedindo que chova durante os dias do seu ministério, transformar água em sangue e ferir a terra com todo tipo de praga, sempre que desejarem. Apocalipse 11:6. Sua missão é clara: testemunhar a verdade de Deus em meio a um mundo dominado pela corrupção espiritual, pelo engano e pela perseguição. Elas são chamadas de 2 oliveiras e 2 candelabros que estão diante do Senhor da terra. Apocalipse 11:4. Uma linguagem que remete diretamente à visão de Zacarias 4, onde as 2 oliveiras representam os ungidos que estão ao serviço de Deus. Mas quem são, afinal, essas 2 testemunhas? Essa pergunta tem gerado inúmeras interpretações ao longo da história da Igreja, mas nenhuma definição absoluta. Vamos explorar algumas das principais linhas de entendimento, sempre à luz do texto bíblico. Essa teoria parte do princípio de que Elias e Enoque são os únicos homens na Bíblia que não experimentaram a morte física. Ambos foram levados vivos por Deus, segundo Reis 2:11, Gênesis 5:24, Hebreus 11:5. Segundo Hebreus 9:27, aos homens está ordenado morrer uma só vez. E muitos veem nisso um indício de que esses 2 voltarão à terra no fim dos tempos para cumprir esse destino. Outra interpretação muito popular é que as testemunhas são Elias e Moisés, 2 dos maiores profetas do Antigo Testamento. Essa teoria é apoiada pelas semelhanças entre os milagres das testemunhas e os milagres realizados por Moisés e Elias. Elias orou e fechou os céus, impedindo que chovesse. 1 Reis 17:1, Tiago 5:17. Moisés transformou a água em sangue e lançou pragas sobre o Egito. Êxodo 7:12. Além disso, os 2 aparecem juntos na transfiguração de Jesus, Mateus 17:1-3, o que muitos interpretam como um prenúncio da obra futura que cumprirão juntos. Outros estudiosos interpretam as 2 testemunhas como símbolos e não indivíduos literais. De acordo com essa visão, elas representariam a lei e os profetas, a totalidade da revelação do Antigo Testamento, a Igreja e Israel, os 2 grupos que dão testemunho de Deus na história, a Palavra de Deus e o Espírito Santo, as 2 maiores forças espirituais em operação no mundo. Outra linha sugere que elas representem um grupo fiel de crentes, judeus e gentios, que testemunharão corajosamente durante a grande tribulação. O destino das testemunhas. Após cumprirem sua missão profética, as 2 testemunhas são mortas pela besta que sobe do abismo. Uma referência clara ao sistema anticristão e sua oposição direta à verdade de Deus. Apocalipse 11:7. Seus corpos ficam expostos em praça pública, e os habitantes da terra celebram sua morte, como se tivessem vencido um incômodo. Mas ao fim de 3 dias e meio, elas ressuscitam diante de todos, e uma voz do céu as chama, levando-as numa nuvem à presença de Deus, numa cena que ecoa tanto a ascensão de Jesus, quanto a esperança da ressurreição final dos santos. Apocalipse 11:11-12. Esse evento causa grande temor entre os que o testemunham, e um terremoto destrói parte da cidade, matando milhares. Mesmo assim, apenas parte da população dá glória a Deus, um vislumbre de arrependimento no meio do juízo. As 2 testemunhas permanecem como uma das figuras mais misteriosas e fascinantes do Apocalipse. Seja qual for a identidade literal ou simbólica delas, o propósito é claro: anunciar a verdade, desafiar o mundo corrompido e preparar o caminho para o justo juízo de Deus. Elas representam a coragem profética, a autoridade divina e a fidelidade até o fim. Como João escreveu, o testemunho dessas 2 figuras não será ignorado. Elas vão impactar o mundo, e suas vozes, mesmo após silenciadas, continuarão ecoando eternamente. Os anos escondidos de Jesus. Silêncio que revela a Bíblia conta muito sobre o nascimento de Jesus, um episódio quando ele tinha 12 anos no templo, e depois disso, silêncio total. A explicação mais simples e realista:
Jesus viveu como um jovem judeu comum na Galileia. Trabalhou como carpinteiro em Nazaré, levou uma vida simples e, ao mesmo tempo, extraordinária. Era o próprio Deus entre nós. Mas, claro, ao longo dos séculos, surgiram várias teorias alternativas. Algumas dizem que Jesus teria viajado para a Índia, o Egito ou outros centros espirituais da época. Mas, sinceramente, nada disso se sustenta, nem histórica nem teologicamente. E tem mais. Um dos apócrifos mais famosos é o chamado Evangelho de Pseudo-Tomé. Nesse texto, Jesus criança faz milagres estranhos. Dá vida a passarinhos de barro ou até amaldiçoa um menino que o empurrou. O problema é que esse Jesus parece ter poder, mas falta algo essencial: o amor, a compaixão, o domínio próprio que vemos nos evangelhos. É exatamente por isso que a igreja nunca aceitou esses textos como parte da Bíblia. Então, qual é a verdade? A explicação mais coerente para esse silêncio? Simples. Os evangelhos não registraram essa fase porque ela não era o foco. A missão de Jesus não era ser um mestre desde criança, mas viver uma vida humana completa, em obediência, até o momento exato de iniciar seu ministério. O foco sempre foi claro: seus ensinamentos, seus milagres, sua morte e sua ressurreição. E o resto ficou no silêncio. Um silêncio que por si só já fala muito. O espinho de Paulo, fraqueza, que revela poder. Ainda no Novo Testamento, o apóstolo Paulo revela algo que o afligia profundamente. Ele descreve assim: para que eu não me exaltasse com a grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Mas perceba, ele nunca diz o que era exatamente esse espinho. E isso, claro, abriu espaço para um dos maiores mistérios do Novo Testamento. As teorias são muitas e bem diferentes. Pode ter sido uma doença física. Alguns dizem epilepsia, problemas graves de visão, enxaquecas ou até malária. Outros acham que era uma luta espiritual ou psicológica, ansiedade, depressão, culpa pelo passado. Afinal, Paulo perseguiu e até matou cristãos. Há também quem diga que o espinho eram as constantes perseguições que ele sofria: prisões, açoites, apedrejamentos. O fato é que Paulo preferiu não explicar. Talvez de propósito. Talvez Deus tenha deixado assim, um símbolo, porque todo mundo carrega um espinho na carne. Algo físico, emocional ou espiritual que nos humilha e nos lembra. Dependemos totalmente de Deus. E é essa a conclusão de Paulo. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O milênio de Apocalipse, reinado, prisão e mistério. Poucos temas causaram tanto debate e, para ser honesto, tanta confusão quanto esse, o milênio de Apocalipse 20. O texto fala de um período de 1000 anos em que Satanás é preso, as nações ficam livres da sua influência e os santos reinam com Cristo. E aí vem outro baita mistério. Por que depois desses 1000 anos de paz, Deus permite que Satanás seja solto de novo? O texto não responde o porquê, apenas narra: ele será solto, enganará as nações uma última vez, haverá uma rebelião final, o juízo, e então, novo céu e nova terra. O milênio é, sem dúvida, uma das questões mais enigmáticas do Apocalipse. Existem visões diferentes. Uma diz que o milênio será literal, 1000 anos reais aqui na Terra, com Jesus reinando visivelmente e Satanás preso durante esse tempo. Outra vê o milênio como simbólico, um longo período de avanço do Evangelho, com Satanás limitado, mas ainda presente. Talvez, só no fim da história a gente descubra quem estava certo. O Jardim do Éden. Onde está o paraíso perdido? Outro grande mistério da Bíblia aparece logo no começo. Segundo Gênesis, Deus plantou um jardim no Éden e colocou lá Adão e Eva. Um rio saía do Éden e se dividia em 4: Pisson, Gion, Tigre e Eufrates. E é aqui que começa o mistério. O Eufrates e o Tigre ainda estão aí, cortando o Iraque. Mas, onde ficam o Pisson e o Gion? E mais ainda, onde estava o próprio Jardim do Éden? Teorias não faltam. Alguns acreditam que o Éden ficava na antiga Mesopotâmia. Outros apontam para a região da Armênia, perto das nascentes desses rios.
Já tradições judaicas mais místicas dizem que o Éden não está mais nesse mundo físico. Foi retirado da nossa dimensão e agora existe num plano espiritual invisível. E tem também quem diga que o dilúvio destruiu tudo, apagou qualquer rastro desse paraíso perdido. O fato é, ninguém sabe. Apesar de séculos de buscas, estudos e até expedições arqueológicas, nenhuma descoberta confirmou a localização do Éden. O mistério permanece. As 10 tribos perdidas. Silêncio, dispersão e promessa. Após o cativeiro assírio, no século 6 a.C., algo aconteceu que até hoje intriga teólogos e historiadores. As 10 tribos do Reino do Norte desapareceram. Sério, elas simplesmente somem da narrativa bíblica. E aí surge a pergunta que atravessa séculos. O que aconteceu com essas tribos? Ninguém sabe ao certo. Alguns acreditam que foram assimiladas por outros povos, misturaram-se, perderam a identidade e desapareceram. Outros defendem que migraram para regiões distantes, preservando suas tradições. E esse mistério ficou tão grande que até hoje surgem grupos dizendo ser descendentes das tribos perdidas, na Etiópia, na Índia, na Ásia Central. Mas a explicação mais aceita pelos historiadores é que muitas dessas tribos fugiram para Judá. Jerusalém, a capital, cresceu 5 vezes de tamanho após a queda de Israel. E o mais interessante, o Novo Testamento dá pistas de que, no futuro, Deus reunirá todas as tribos de Israel, todas, inclusive as que desapareceram da história. Então, quem são os 144 mil? Literal? Simbólico? Espiritual? A gente ainda não sabe, mas a Bíblia garante. Deus sabe exatamente onde cada um deles está. As tribos perdidas de Israel continuam sendo um dos maiores enigmas da Bíblia. Agora, falando de milagres, poucos são tão grandiosos e, ao mesmo tempo, tão misteriosos quanto esse. Em plena batalha, Josué faz uma oração ousada. Sol, detenha-se sobre Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Aijalon. E, surpreendentemente, o sol parou. A lua também. O dia simplesmente se prolongou, até Israel vencer. O dia em que o sol parou. Milagre sob o céu de Gibeão. Mas aí vem a grande pergunta: como isso foi possível? Deus parou a rotação da Terra, sem causar tsunamis, terremotos, caos geológico? Ou teria sido algo local? Um milagre de percepção, onde apenas a experiência das pessoas foi alterada, não os astros em si? Ou quem sabe um fenômeno que vai muito além da nossa lógica? Um milagre tão fora da realidade física que nem dá para tentar explicar com ciência. O texto não entra em detalhes. Só diz algo claro. Nunca houve um dia como aquele, nem antes, nem depois. Um evento único, e até hoje, um dos milagres mais inacreditáveis e misteriosos da Bíblia. Gigantes e filhos de Deus. O mistério de Gênesis. 6 agora. Talvez esse aqui seja, sem exagero, o mistério mais controverso do Antigo Testamento. Gênesis 6 menciona algo que até hoje gera mais perguntas do que respostas. Ora, havia gigantes na terra, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e geraram filhos. E o resultado? O surgimento dos Nefilins. Mas quem eram os filhos de Deus? As interpretações variam. Para alguns, eram anjos caídos, seres celestiais que cruzaram um limite proibido, se relacionaram com mulheres humanas e deram origem a uma raça híbrida e bizarra. Outros dizem que eram os descendentes de Sete, a linhagem piedosa, que se misturaram com a linhagem rebelde de Caim. Já uma terceira linha acredita que eram reis ou governantes antigos. Filhos de Deus seria uma forma de se referir a líderes poderosos, como era comum em certas culturas antigas. E os Nefilins eram literalmente gigantes, seres imensos andando pela terra, uma raça mista entre o céu e os homens. Ou será apenas uma metáfora, usada para descrever guerreiros extremamente fortes e dominadores? A verdade é que não há consenso. O mistério segue em aberto. E talvez seja de propósito. Talvez Deus tenha deixado assim, só para nos lembrar que nem tudo na Bíblia se encaixa fácil. E que há coisas além da nossa compreensão. A legião e os porcos, quando o invisível se tornou visível. E sem dúvida, esse é um dos momentos mais estranhos do Novo Testamento.
Jesus encontra um homem possesso por uma legião de demônios. No meio daquele confronto, os demônios fazem um pedido inesperado. Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E, surpreendentemente, Jesus permite. Os demônios saem do homem, entram nos porcos e o rebanho inteiro se lança morro abaixo e se afoga no mar. A pergunta é, por que Jesus deixou isso acontecer? As interpretações são várias. Uma delas diz que foi para tornar visível o poder destrutivo dos demônios, quase como uma ilustração dramática da libertação que o homem recebeu. Outros veem um ato simbólico, uma espécie de julgamento contra a cidade, que no fim preferiu que Jesus fosse embora. Tudo por causa do prejuízo financeiro. O texto não explica. Jesus simplesmente permite, e sobra para nós o mistério. Até hoje nos perguntamos, por quê? A estrela dos magos, um sinal no céu ou um milagre na terra? Na história do nascimento de Jesus, tem um detalhe que sempre desperta curiosidade: a estrela dos magos. O texto diz que homens vindos do Oriente foram guiados até Belém por uma estrela. Mas claramente, não era uma estrela comum. A pergunta é, o que era, afinal, essa estrela? As teorias são várias. Um alinhamento planetário? Alguns astrônomos sugerem que foi uma conjunção rara, que brilhou forte no céu. Uma supernova? Uma estrela explodindo, visível por um tempo. Ou um milagre mesmo, algo criado por Deus só para aquele momento. E tem até quem diga que não era uma estrela literal, mas sim um anjo. Afinal, em vários trechos da Bíblia, anjos são chamados de estrelas. E sabe o que torna tudo ainda mais intrigante? Essa estrela se movia e mais. Ela parou exatamente sobre o lugar onde Jesus estava. O que, convenhamos, não faz sentido dentro das leis normais da astronomia. O fato é, depois de 2000 anos, esse ainda é um dos mistérios mais fascinantes do Natal. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like. Comenta aqui embaixo qual dessas mais te impactou e aproveita para sugerir temas para o próximo vídeo. Te vejo lá!